tudo bem? Eu sou a professora Julie e eu vou estar dando essa aula aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e o mais importante, compartilhe, porque a gente quer abençoar a sua vida, mas a gente também quer que você abençoe a vida dos seus amigos com esse vídeo. Muito importante lembrar também que para você ter o seu bottom da EBD, você precisa mandar seu nome completo, sua idade e uma frase da aula que te marcou pro número do telefone que vai estar aparecendo aqui na sua tela em algum lugar. E uma coisa muito importante também dessa aula é que nós vamos ter uma palavra cruzada. Então, no final dessa aula, eu vou falar 6 palavrinhas-chave para você se lembrar dessa aula e depois, na palavra cruzada, você vai poder completar ela. Hoje, então, a gente vai falar sobre Jesus e quando ele era criança. Você é criança agora, eu também já fui e Jesus também já foi. E muito importante perceber que Jesus, ele provavelmente brincava assim como vocês, ele estava com os pais dele, ele sempre estava com todo mundo e o mais importante, ele estudava a palavra. Então, para a gente dar continuidade a isso, a gente vai ler Lucas 2:52, que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E é muito importante a gente ver isso porque tem 3 palavrinhas-chave aqui: sabedoria, graça e estatura. E são coisas que a gente precisa pegar para a nossa vida também, para a gente se parecer mais com Jesus. Na sua apostila, na página 23, a primeira pergunta que aparece diz assim: você já se perguntou o que significa crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens? E acho que a resposta para essa pergunta é sim, porque todos nós, principalmente quando crianças, temos dúvidas de como a gente deve crescer, de como a gente deve se comportar, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso nessa aula de hoje. Virando a sua página, na página 24, tem 3 perguntinhas ali: o que é crescer em estatura, sabedoria e graça? E a gente vai começar falando da sabedoria. Crescer em sabedoria quer dizer que a gente cresce aprendendo e obedecendo o que Deus e os nossos pais, os tios dos guardiões, o pastor, fala pra gente. Então você se torna sábio por obedecer. E Jesus era assim. No versículo que a gente leu diz isso. Jesus era sábio em obedecer o que ele aprendia. Então a gente pode pegar isso para nossa vida. Em Provérbios 2:6 está dizendo assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E é muito importante essa primeira frase que fala: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Então Jesus cresceu em sabedoria porque ele tinha um relacionamento com Deus, assim como eu e você temos que ter também. Então ali na parte da sua apostila você já pode escrever o que é crescer em sabedoria. Crescer em graça significa se aproximar cada vez mais de Jesus, se parecer cada vez mais com ele e alegrar a Deus e os nossos pais quando a gente faz isso. Para a gente dar continuidade a esse assunto, a gente vai ler 2 Timóteo 2:1, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E isso mostra que a gente precisa crescer se fortalecendo na graça que Jesus tinha. Então, Jesus foi crescendo e ele se fortalecia em Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele aprendia com Deus e isso deixava Deus muito feliz. E é o que a gente precisa fazer também. A gente precisa todo dia crescer em sabedoria e graça, entendendo que isso vem através do nosso relacionamento com Deus. E para continuar, tá perguntando ali da estatura, quando a gente fala em crescer em estatura, é realmente você sair de criança e se tornar um adulto. Você passa pela adolescência, pela juventude e você se torna um adulto. E Jesus teve isso, ele cresceu, ele foi criança, assim como você é agora, e depois se tornou um adulto. Mas o mais importante é a gente ver que Jesus é um exemplo pra gente. Quando a gente lê o Lucas, que fala que ele crescia diante dos homens e de Deus com graça, sabedoria e estatura, ele tá deixando pra gente um exemplo, porque a gente precisa ser assim também. Então, pra gente lembrar, é muito importante a gente crescer em estatura, cuidar do nosso corpo, crescer saudável para que a gente possa ser instrumento de Deus aqui na Terra. É muito importante a gente crescer em sabedoria, porque através da sabedoria a gente toma decisões certas na nossa vida, assim como Jesus também tomava. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele estudava a palavra e assim ele era sábio em obedecer. E crescer em graça, que é se parecer cada vez mais com Jesus. É saber que os seus pais, que Deus, que nós aqui, professores dos guardiões, ficamos muito felizes quando você se parece mais com Jesus. E isso é o principal dessa
aula de hoje, é você se parecer com Jesus. Então não esqueça do versículo que a gente leu em Lucas 2:52, para você crescer com essas 3 características principais e para você se parecer mais com Jesus. Para você fazer isso, você precisa ler a Bíblia, assim como Jesus fazia, você precisa orar, você precisa fazer as coisas certas, você precisa até mesmo perguntar quando você tem dúvida, porque assim você vai crescer. É muito importante que você entenda que você precisa crescer, porque daqui a pouco você vai começar a tomar decisões e a gente precisa se parecer cada vez mais com Jesus nessas decisões. Se você cresce e amadurece, assim como Jesus fez, você se torna uma pessoa muito melhor. E além disso, de se tornar uma pessoa melhor para você, você se torna uma pessoa melhor para os outros também. Você é exemplo aqui na Terra, assim como Jesus foi. Então, você precisa dar esse exemplo para essas outras pessoas, você precisa trazer pessoas novas para Jesus. E você só consegue isso com um relacionamento com Deus. Bom, vamos orar então para a gente terminar isso. Deus, obrigada por esse dia, Pai, obrigada por essa aula que a gente pode estar tendo. E eu venho te pedir agora que a gente cresça como Jesus cresceu, que a gente aprenda cada vez mais se parecer com Jesus, que a gente cresça em graça, sabedoria e estatura, Deus, e que o Senhor possa nos ajudar nisso. Que a gente tenha um relacionamento com o Senhor cada vez melhor e que a gente possa ser usado como exemplo aqui na Terra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E uma coisa para você não se esquecer, agora vai aparecer a palavra cruzada aqui para você ter um tempinho de diversão e as palavras-chave são crescer, Jesus, exemplo, sabedoria, estatura e graça. Então tenta preencher aí agora, faz com os seus pais, com os seus irmãos, porque vão ser palavras que você vai se lembrar dessa aula. E não se esquece também de mandar o seu nome, sua idade e uma frase que você gostou para o número que vai estar aparecendo aqui para você ganhar o seu bottom, tá bom? Beijos, guardiões, até a próxima aula!